Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre acumulação. Esse é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que eu conto como eu me tornei acumuladora e como eu estou vencendo essa acumulação. E desde então eu recebo muitos depoimentos lá nesse vídeo, falando um pouco de como é difícil para quem é acumulador e para quem convive com um acumulador. Porque eu acredito que é uma situação bem complicada para os dois lados, não só para o acumulador, que é o lado que eu enfrento, mas também para aquela pessoa que convive com o acumulador, porque é difícil entender o porquê que aquela pessoa junta tanta coisa. Eu sei porque hoje, quando eu penso algumas coisas que eu acumulava, eu não consigo entender o porquê que eu acumulava aquilo. Mas eu ainda tenho muitas coisas que eu acumulo e que eu estou vencendo aos poucos. Uma delas é material de artesanato. Essa semana ou semana que vem, não lembro bem quando, vai entrar um vídeo no canal de artesanato mostrando os meus materiais. E aí, por esse motivo, eu decidi fazer esse vídeo pra cá, para falar um pouco sobre isso. O porquê que acontece dessa acumulação em algumas áreas da vida, que ainda é o que eu continuo com sérios problemas, que é o artesanato e livros. Porque são coisas que não é barato para a gente comprar, tem um certo valor. Então, simplesmente desapegar é complicado. É difícil eu pegar uma caixa com lãs, por exemplo, e dar para alguém. Eu paguei um valor e paguei um valor considerável. Então, eu sempre fico naquela assim: eu ainda vou usar, eu ainda vou fazer, eu ainda vou terminar determinado trabalho. E não termino o trabalho, e não uso aquela lã e vou acumulando. A mesma coisa com os livros. A minha lista de livros que eu quero ler cresce cada vez mais. Só que os livros que eu tenho para ler, eles vão ficando ali na estante. Muitas vezes eu acabo comprando livros novos, lendo esses novos e aqueles que estão ali na estante vão se acumulando cada vez mais. E isso não é assim tanto por querer fazer, acaba sendo natural. Então, são algumas coisas que às vezes dificultam um pouco. E aí, para mim, essa parte dificulta muito, porque vem a questão da paixão, vamos dizer assim. Eu gosto muito de fazer artesanato, eu me sinto muito bem fazendo artesanato. E ter o material de artesanato me faz muito bem. Eu gosto de pegar, por exemplo, vários novelos de linha e pensar o que eu posso criar a partir daquilo ali. Eu gosto de pegar, assim, vários novelos de lã e escolher a cor que eu quero para aquele momento. E aí trabalhar para aquele momento. Um armarinho é uma tentação. A mesma coisa que uma biblioteca, ou então a Amazon hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de comprar livros através da Amazon. Essa disponibilidade de uma quantidade muito grande, ela vai deixando a mente da gente aberta para querer cada vez mais e mais. E quando chega livros novos ou quando eu compro uma linha nova, eu não entendo aquilo como uma acumulação. Diferente do que acontece com roupas, por exemplo. Para mim, quando eu compro uma blusa, é muito natural de que eu preciso tirar outra. Se eu vou colocar aquela blusa e eu não me sinto bem, eu já descarto ela na mesma hora. Então, com roupas, eu tenho uma facilidade muito grande de descartar. Coisas que, como livros e materiais de artesanato, não. Para mim, eles sempre têm um valor além também do valor financeiro. Tem a questão do valor financeiro e tem a questão do valor além. Então é mais difícil. O que eu decidi colocar como assim objetivo para mim para esse ano, principalmente no quesito artesanato? Não comprar mais. Eu olhar dentro da minha quantidade de materiais que eu tenho e escolher o que eu quero usar primeiro. Mas o que acontece às vezes? Agora, por exemplo, um dos meus projetos é uma regata de tricô. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar. E aí o que aconteceu? Eu tinha 2 novelos e eu achei que ia ficar legal aqueles 2 novelos. Quando eu comprei pensando já nisso. Aí eu comecei a trabalhar e não ficou legal. Não combinava, um era um mesclado e o outro era uma cor única, sólida, e aquela cor não fechava com o mesclado. Para não fazer uma coisa que eu não ia usar a peça, eu decidi então ir lá e comprar mais um novelo para mim fazer e gastar aquele um novelo. É pouca coisa, um novelo a menos? É. Mas em outros tempos eu ia pensar uma peça completamente diferente, eu ia na loja comprar 2 ou 3 novelos novos pensando em fazer uma única peça nova. Então já é meio que uma vitória.
Além disso, hoje, mexendo ali nas coisas, eu vi várias coisas inacabadas. Entre elas, coisas que eu posso usar para dar de presente ou então posso usar para mim mesma. E aí, dessa forma, eu já separei essas coisas inacabadas, eu vou deixar aqui no meu guarda-roupa, bem à mão. E eu quero ir terminando devagarinho, para ir fazendo essa mexida, para conseguir mexer nesse meu estoque e reduzir a quantidade de coisas. Dentro dessa minha meta de não comprar mais, tá a ideia de, assim, não colocar ou não comprar nada, porque o não comprar nada, ele é muito restritivo até demais. E a gente acaba tendo uma certa resistência quando as coisas são restritivas demais. Então eu não coloquei o não comprar nada, mas o comprar somente algo que eu for usar para terminar algo ou para que eu possa usar algo que eu tenho aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma bolsa e eu não tenho nenhum fecho que encaixe para bolsa, mas eu já fiz essa bolsa, seja ela de tecido ou de crochê, o que for. Aí eu fecho para essa bolsa, ok, de comprar. Eu fiz um presente, eu fiz um casaquinho de bebê, que eu tenho bastante material assim, e eu não tenho botões para colocar. Então eu vou lá e eu compro os botões para esse casaquinho. Mas eu não vou comprar uma lã nova para fazer o casaquinho, eu preciso usar as que eu tenho aqui. Então, meu desafio para todo esse ano é isso, é usar o máximo possível do material de artesanato que eu tenho em casa. Além disso, quero fazer algumas doações de alguns materiais, né, para também reduzir um pouco mais. Com os livros eu vou fazer mais ou menos o mesmo. Não pretendo comprar livros novos, no máximo, assim, algum e-book de alguma coisa que eu precise para estudar. Dentro dessa minha questão de não comprar livros novos, eu tenho comprado a cada semestre um livro novo para a faculdade. Neste ano eu vou fazer diferente, eu vou comprar um livro para a faculdade para o ano, de assuntos relacionados à faculdade, mais do que isso não. E então eu já vou diminuir também. E aí eu quero, assim, pegar todos os livros didáticos que eu não estou usando, vou descartar. Todos os livros de leitura que eu já li, que eu não quero reler, eu também vou descartar. E eu não vou colocar para vender, porque isso foi uma coisa que eu fiz esses tempos. Eu coloquei para vender, eu não vendi e eu deixei eles aqui em casa. Eu vou pegar e vou colocar em algum lugar para doação, ou até mesmo no meu Facebook dizendo que eu estou doando, ou levar para a escola para doar para os alunos, alguma coisa assim. Mas eu não pretendo ir me desapegando devagar. Então, concluindo, o que eu queria com esse vídeo? Falar um pouco assim, como a gente faz quando a gente se dá de conta dessa questão da acumulação. Primeiro, organiza o que tu tem que estar acumulado, né? É o que eu fiz hoje. Então, eu peguei meu material e fui lá e organizei este meu material de artesanato todo da melhor maneira possível. Vou deixar aqui para vocês, então, um vídeo mostrando como que ficou essa organização no meu material de artesanato e só para vocês verem a quantidade de coisas acumuladas que eu tenho. Então, eu peguei agora pra setorizar tudo. Aqui são as lãs pra roupa, assim, tipo, pra mim, coisa de adulto, não é... Tirando essa lã aqui, só que é infantil, o resto não é. Aqui são os feltros, essa caixa eu nem mexi. Aqui ficou, assim, tudo que tem a ver com algum tipo de tecido, com entretela, com manta R2, R1, tudo ficou aqui dentro. Aqui são linhas, só linhas. Principalmente Charme, Anne e Amigurumi. Então, essa caixa vai ser que eu mais vou usar, porque são as linhas que eu mais uso ultimamente. Aqui também são linhas, mas são as linhas que eu menos uso. Em cima ficaram as que eu vou usar primeiro, que são essas da Cleia, essas duas Amigurumi, mas as de baixo são linhas que eu não tenho previsão de usar. Essa caixa ficaram as minhas lãs de bebê. Aí eu coloquei essas coisas de sapatinho de bebê aqui em cima. Esse sapatinho aqui eu tinha feito e ele ficou isso aqui muito apertado pra entrar no pezinho. Aí eu deixei só pra ver como é que eu costurei, se um dia eu fosse costurar de novo. Então, aqui embaixo, ó, é tudo lã de bebê. Aqui alguns trabalhos começados, mas aqui essa caixa só com coisa de bebê. Aí, aqui essa caixa é do jeito que ela chegou, eu comprei, ela veio assim, eu não mexi. São lãs balloon. E aí, essa daqui ficou com guardanapos de louça, que tudo são guardanapos de louça e toalhas. Só isso que vai ter nessa caixa. E isso aqui é umas lembrancinhas que eu tinha feito pro Otávio, que eu não terminei.
e aí vai ficar aqui também. Então, só toalhas. Essa setorização, ela é muito importante para que eu consiga me achar quando eu quero fazer alguma coisa. Além disso aqui, os projetos inacabados, esses que eu quero terminar primeiro, vai ali para o meu quarto, que fica mais fácil para pegar. Então, nesse vídeo deu para ver mais ou menos o que eu fiz ali. É que vocês não viram o antes vocês vejam o dia 10 ali no canal de artesanato. Mas eu peguei todo o meu material de artesanato, eu fui reunindo ao longo da última semana, colocando tudo separado num lugar só. E eu olhei todo o material de artesanato. Eu tirei lixo que eu tinha ali no meio, eu tinha nota, eu tinha uns restinhos de lã que eu não ia usar, eu tinha uns recortes de lã, algumas coisas assim. Então eu tirei uma sacolinha mais ou menos desse tamanho, cheia de lixo. Aí eu peguei e setorizei todos os materiais, então coloquei linha de crochê, lã, tudo junto, que fica mais fácil da gente pensar o que vai usar. E aí eu estipulei um prazo de ação. Qual é esse prazo de ação? Durante o ano de 2022, eu não vou comprar material de artesanato. Eu vou usar aquilo que eu tenho. A ideia é reduzir o máximo possível. Só que por enquanto essa redução é com os trabalhos inacabados, os trabalhos que eu trouxe para o meu quarto, que eu vou deixar aqui e eu vou terminar eles, mas alguns que eu preciso ver se eu consigo terminar ou se eu tenho que recomeçar, mas o meu foco é nesses, eles nem ficaram naquelas caixas que eu mostrei ali. Então, com isso, eu vou reduzir uma sacola cheia de coisa, se eu conseguir trabalhar da maneira que eu espero. E assim a gente faz, a gente escolhe um setor para reduzir, para diminuir essa acumulação, porque a gente não consegue fazer com tudo. Eu sei que quando eu comecei a lutar contra a acumulação, eu tentei fazer com tudo, eu não consegui. Então, quando eu fui estipulando os setores da minha vida, foi muito mais fácil. E é o que eu fiz, esses que eu tenho um apego maior eu fui deixando por último. Eu consegui controlar muito a compra de material de artesanato e de livros por um bom tempo, mas ano passado, com a mudança e mais ano retrasado, né, com a função da pandemia, tudo isso juntou e eu descompensei um pouco. Então, esse período que eu tive em casa, eu tinha mais projetos na cabeça e o artesanato me ajudava e a leitura me ajudava e tudo isso fez eu acabar comprando mais de novo. Então, 2020 é o meu freio para essas coisas que eu ainda não consegui encarar. Então, para quem está saindo da acumulação, escolhe um setor da tua vida e capricha nisso ali. E do resto todo, assim, não compra, não traz nada para dentro de casa, pote, embalagem, bota no lixo. Por mais difícil que seja, coloca no lixo. Né? Tipo assim, um pote de margarina que esvazia aqui em casa, eu boto no lixo direto. Hoje em dia eu já não preciso carregar o lixo para fora, mas no começo eu tinha que carregar o lixo para fora para não ter o risco de eu querer pegar de volta. Então, assim, é um processo que ele é longo, faz mais de 5 anos que eu tô nessa batalha. E eu ainda tenho um longo caminho pela frente até eu conseguir ficar com a casa dos meus sonhos. Uma casa onde só tenha coisas que eu vou usar, materiais de artesanato que eu estou usando naquele momento, livros que eu pretendo reler, que são importantes para o meu trabalho profissional, e aí esses eu vou guardar. Coisas que façam sentido para mim, não excessos, não livros não lidos, não materiais que eu não utilizo, não caixas e mais caixas com coisa. Ai, gente, essas caixas assim, um dia eu quero me ver livre delas. Não vou dizer que com tudo, porque eu sempre vou querer ter alguma coisinha ali para algum momento, mas assim, o meu objetivo é ter no máximo 2 caixas com material de artesanato. Tô sendo bem audaciosa, né? É difícil porque são materiais diferentes, até é bom ter organizado em caixas diferentes. Mesmo que eu tenha 3, vamos dizer assim, né? Uma para costura, uma para lãs e outra para linha, eu quero ter a quantidade o suficiente para caber em 2 caixas. Porque eu acho que aí eu vou me sentir bem melhor. E como eu disse, isso é um processo. Não vai acontecer nesse ano, não vai acontecer no ano que vem, ele vai acontecendo ao longo do tempo. Mas a gente vai estipulando metas
para que consiga cumprir e para que consiga reduzir essa loucura de coisas que a gente tem. Espero ter ajudado vocês com mais um bate-papo sobre acumulação. Outra hora eu faço outro vídeo falando sobre isso. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!